de 93, aí eu deixei o trio elétrico e passei a seguir o trio santo, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? É com alegria que retornamos aqui à noite. Hoje pela manhã tivemos uma escola bíblica abençoada por Deus. Vários irmãos não estavam presentes. Quando dá feriado, alguns irmãos aproveitam para viajar, é mais do que justo, e estamos aqui para trazer ao coração dos irmãos aquilo que o Espírito Santo já comunicou aos nossos corações. Amém, querido? Porque pregar para a igreja não é tão importante como a palavra primeiro surtir efeito na vida do pregador. O grande problema de pregadores é quando eles pensam que eles têm que pregar para a igreja e não mais a palavra surtir efeito na vida e no coração dele. Então nós temos bons oradores, temos bons palestrantes, pregadores, mas talvez nem todos permitem que a palavra de Deus molde e transforme os seus corações. Amado, eu quero fazer aqui uma reflexão. E o tema da mensagem que nós iremos trabalhar dentro dela, o tema é o seguinte: a chegada não é tão relevante quanto a partida. Deu para os irmãos entenderem? A chegada não é tão relevante quanto a partida. O que nós queremos falar sobre o tema desta mensagem? Muitas vezes nós voltamos muito a atenção para coisas que nós não gostamos, com a insatisfação. Eu quero destacar que a chegada aqui simboliza o nascimento, como chegamos a este mundo. Ninguém escolhe como vai chegar a esse mundo. Ninguém escolhe quem vai ser o seu pai, quem vai ser sua mãe, quem vai ser os seus irmãos, o bairro aonde vai morar, a casa onde vai residir. Não escolhe se vai ser pobre, se vai ser rico. Não escolhe se vai ser preto, se vai ser branco, se vai ter olho azul, castanho, se vai ser ruivo. Ninguém tem o direito de fazer essa escolha. Então, nós observamos que entre a chegada e a partida, muita coisa vai acontecer. Posso resumir a vida entre dois atos: o ato da parteira, que inicia o trabalho, e o ato do coveiro, que encerra o trabalho. Então a parteira inicia o trabalho e o coveiro encerra esse trabalho. Então, nesse período entre a chegada e a partida, é um período de aprendizado, é um período de escolhas. E as escolhas que fazemos nesse período entre a chegada e a partida determinarão onde passaremos a nossa eternidade. Eu quero destacar para os irmãos que muitas pessoas sofrem, gastam muita energia reclamando das condições nas quais ele nasceu. Há pessoas que gostariam de ser magrinhas, comer de tudo e não engordar. E há uns que têm até inveja de quem tem esse metabolismo, que come e não engorda. Outros gostariam de ter um cabelo estilo Gisele Bündchen, aquela modelo que mora nos Estados Unidos. Outros gostariam de ter um rosto diferente, um nariz talvez não tão alargado, uma orelha talvez não tão abana, um cabelo que não fosse crespo,
um pai e uma mãe que fosse mais amoroso, um irmão que não fosse folgado, nascesse num lar mais próspero, onde tem fartura e abundância. E há muitas pessoas que ao longo da vida carregam traumas, são infelizes, não conseguem se encontrar na vida, e alguns chegam a cometer o suicídio porque estava insatisfeito com a chegada dele a este mundo e as circunstâncias que o envolveu. Há pessoas, por exemplo, que chegam por este mundo, ele é filho de pai, mãe, fruto de uma união e um casamento. Mas a pessoa que é fruto de um adultério, mas não importa para Deus, não é a sua chegada, é a partida, meu querido. Então, há pessoas que também carregam um trauma, uma dor de ser filho, talvez, de um aborto. Desculpa, um aborto não, de um estupro. Alguém foi estuprada e dali nasceu aquela criança. Há pessoas que se deparam com esta realidade. E nós muitas vezes gastamos muita energia reclamando daquilo que não temos e não prestamos atenção acerca daquilo que nos foi proporcionado por Deus. Uma coisa fascinante que Deus concedeu a todos os homens, seja rico, seja pobre, seja culto ou seja simplório, Ele concedeu o livre arbítrio. Cada um fará a sua escolha. Amém, meu querido? E eu gostaria de estudar com você esse tema para nós podermos meditar na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19 em diante. Eu gostaria que no decorrer dessa mensagem você meditasse acerca de como você tem enxergado a vida. Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. É um texto conhecido de todos nós. Eu pensei que ia chegar água aqui também, mas eu acredito que ela vai chegar daqui a pouco, né, Rogério? Rogério, quando dá lugar, Deus usa mesmo, toca, empresta, toca bateria, arruma bateria para a gente. Rogério é uma dádiva de Deus. Pegar água para a gente, ele pega com facilidade. O difícil é convidar a gente para ir lá almoçar. Mas eu tenho essa esperança ainda antes da volta de Jesus. Lucas capítulo 16, verso 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Prosseguindo no texto. E no inferno ergueu os olhos e, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande
grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Vamos prosseguir. Meu aparelho agarrou aqui, mas nós vamos prosseguir. E disse ele: rogo-te, ó pai Abraão, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém. A chegada não é tão relevante quanto a partida. Você não escolheu como chegou a este mundo. Eu sei que eu cheguei neste mundo nu, eu não vim de terno, eu não vim de roupa de grife, eu não vim de colar, brinco e diamante. Todo mundo chega igual. Alguns já chegam apanhando, porque o bebê tão logo nasce, se ele não dá o primeiro choro, o médico vai dar algumas palmadas para que a criança chore e o pulmão seja ativado e a criança passa a respirar. Então nós já chegamos a este mundo pelado, nu e tomando tapa. A coisa já começou desse jeito. Eu não escolheria de jeito nenhum chegar a este mundo. Se eu tivesse de escolher como chegar, por ser hoje assembleiano, talvez eu queria chegar de terno e gravata, com a Bíblia na mão, mas todo mundo nasce dentro do mesmo princípio de igualdade. Irmão Mauro, mas que princípio de igualdade é esse? O problema, irmãos, é que nós voltamos muita atenção para as coisas efêmeras, as coisas passageiras. Quem nunca teve inveja da amiga na escola, no primário, na adolescência, que era bonitinha, aquele corpinho esbelto, que onde ela passava te arrancava suspiros, e com o passar de 30, 40 anos, aquela menina já não está tão bonita como era antes. Alguns pneus, algumas dobrinhas, algumas rugas vão aparecendo e você começa a perceber que aquilo que você tanto valorizava, que era tão relevante para você, nada mais era do que vaidade. É por isso que Salomão fala que vaidade sobre vaidade, tudo é vaidade. Nós gastamos muito tempo e energia com aquilo que não temos e não atentamos para o sentido da vida, que aqui é lugar de aprendizado e que no momento inesperado, porque ninguém sabe, você vai ser chamado. De repente tu está sentado aí me ouvindo e o teu nome vai ser chamado hoje, fulano. Se apresenta. Não, Deus, eu não estou preparado. A morte, ela não quer saber se tu está preparado ou não está, meu querido. Ela vai te levar e tu vai partir. Então, para Deus, o que é realmente importante, significativo, é a tua partida. Não importa se você nasceu baixinho, gordinho, se você nasceu pobre de Maré-Bercy, se você nasceu milionário, se você fala nós vai, nós foi, nós fica, ou se você é eloquente, fala bonito, se você é mal acabado igual eu mesmo, ou se você é um príncipe encantado. Isso não tem relevância, porque no final o que realmente vai valer a
conta, o que vai importar realmente é a partida. Quanto ao corpo, eu quero trazer uma boa notícia. Nós temos várias razões para ser crente e permanecer crente até a volta de Jesus. Sabe por quê? Ele disse que vai dar corpo glorificado. Amém, querido? Aquele corpinho que você não teve, que você reclama, aquele zóio torto, nariz alargado, cabelo crespo, aquelas dobrinhas, aquela estatura, Jesus vai arrancar a carcaça e vai dar um corpo glorificado. Amém, querido? Então, meu amado, você não nasceu em casa de rico, mas Ele promete levar para morar nas mansões celestiais. Meu querido, você tem motivo para ser crente, para glorificar a Deus. Ai, irmão Mauro, eu moro num barraco e pago aluguel, mas lá na eternidade tu não vai ter que pagar aluguel nem a CEMIG, porque lá, meu irmão, Ele é a luz que ilumina tudo e a todos. Aleluia, glória a Deus. Irmão Mauro, eu mal sei falar, eu não tive acesso à educação, não sei nem escrever meu nome. Lá na eternidade, com o Criador, o Rei da Glória, tu vai desvendar os segredos do universo, tu vai conhecer a mente de Deus. Então eu digo para você nessa noite: para de reclamar do que você não tem e glorifica por aquilo que te aguarda na eternidade, porque a chegada não é tão relevante quanto a partida. Quem lembra da princesa Diana? Casou com o príncipe Charles, aquele casamento foi transmitido para o mundo inteiro. Ô casamento miserável, infeliz, gente, porque o homem botava chifre na mulher e a mulher também não ficava para trás, resolveu revidar. Parecia toureiro. Um toureiro do lado, um toureiro do outro. Era chifrado do lado, chifrado do outro. E era o príncipe e a princesa. Quem nunca sonhou casar com um príncipe? Graças a Deus que a Alessandra não tinha essa expectativa. Não casou com um príncipe, mas trata ela como uma princesa. Então, as pessoas ficam querendo: eu gostaria de ser como fulano, eu gostaria de ser como Beltrano. Aí nós pegamos como ideal de felicidade, como referência de bem-sucedido, aqueles que posam em revista masculina, aquelas mulheres que têm curvas que só o Photoshop ajeita. Tem umas que é feia, mal acabada, mas o Photoshop conserta. Depois que lançaram o Photoshop, não tem ninguém mais feio. Tem gente maltratada no computador. Aí tu vai invejar a atriz famosa que já passou por 4 casamentos, que já teve tantos maridos, que fuma droga, é viciada. Amy Winehouse, aquela cantora, quem lembra? Morreu parecendo um lixo humano, parecia que já estava morta antes de ser sepultada. Onde você fica os olhos, quais são os seus referenciais de vida? O que você almeja, o que você deseja ser, meu querido? Irmão, imite os crentes, porque os crentes, se a trombeta soar, eles vão morar no céu. Na casa de Deus tem o trigo, tem o joio, tem o crente salvo, tem o crente perturbado. Tem aquele que tem o mesmo alimento que o salvo tem, porém ele não se sujeita à palavra, ele não abre o coração. Vai estar entre os crentes, mas não é crente. Está entre os salvos, mas não é salvo. Ele entrou no evangelho, mas o evangelho não entrou dentro dele. Mas eu quero te dizer que o que importa para Deus é que você tem que colocar o foco. Não é a casa que tu quer comprar, não é a faculdade que você quer realizar, não é a prova do Enem que você deseja passar para a medicina. Isso é bênção. Mas põe o foco, como vai se dar a minha partida. Tem gente que morre adolescente, tem gente que morre com 90 anos de idade. Eu lembro de um episódio ali na sede que foi um verdadeiro paradoxo.
Quem lembra do Hélio Gomes, esposo da Cida, morava no Conjunto Si, um menino que eles tinham, um menino Danilo, menino cheio de saúde, cheio de vigor, foi prestar um serviço, indo na garupa de uma moto, vinha de lá uma mulher que perdeu o controle de uma caminhonete, que capotou e bateu em cima, matou os dois. Uma mãe crente perde um filho tragicamente, um rapaz com pouco mais de 20 anos de idade, um testemunho, um caráter ilibado, morreu sem explicação, porque ninguém sabe a hora da partida. Por outro lado, irmão, tinha um presbítero lá na sede, que eu vou tentar me lembrar o nome dele. Ele morava na Vila Mariana, e teve uma época que ele estava tão doente, mas tão doente, que a mulher chegou na igreja quase que preparando a igreja para o velório, que parecia que ele ia morrer, que estava nas últimas mesmo, a situação dele estava nas últimas mesmo. Irmão, um homem com quase 80 e poucos anos de idade não morreu, e um dia eu estava no mercado municipal, ele estava correndo para pegar o ônibus, atravessando a rua correndo. Você não sabe o dia da tua partida. Atenha-se àquilo que de fato é importante. Amém, querido? Para com esse mimimi de reclamar a sorte. Eu não sei por que, Jesus, eu sirvo ao Senhor e vivo ganhando salário mínimo. Agora os que não servem ao Senhor estão lá em Brasília roubando o dinheiro da nação. Deixa eles pegar o que eles querem, porque todos comparecerão perante a Deus. Assalariado também entra no céu, varredor de rua também entra no céu, gari entra no céu, meu querido. Vale mais ser um engraxate, um gari, na sua honestidade, do que um senador, um promotor, um juiz, um delegado corrupto, envolvido com falcatrua, e quando morrer vai descer ao inferno e vai encontrar o diabo. Quais são os seus referenciais? Do que tu está reclamando mesmo? A sua carinha no espelho? Problema não. Jesus não vai fazer uma cirurgia plástica e botar botox, não, meu irmão. Ele vai arrancar tudo, vai dar um corpo glorificado. Você entendeu esse negócio? Ah, Senhor, a coisa aqui está feia, está difícil ser crente. É verdade, mas é difícil mesmo ser crente. Tem gente que não aguenta mais ser crente, eu vou sair da igreja. Então vai lá, vai pro terreiro, bater tambor para preto velho e chamar pombagira de irmã. Você vai fazer o quê, meu filho? Tu não tem para onde ir, não. Nós entramos por um caminho, só tem um caminho. Se tu volta para trás, meu irmão, é Faraó com o exército dele, que representa o próprio diabo querendo destruir a tua vida. Ele ainda não fez, porque tu está no meio do povo de Deus. Lições que nós podemos aprender com a morte. Se tem uma coisa que as pessoas não gostam de falar, é de morte, irmão. Se tem uma coisa que os pregadores, esses últimos pregadores aí, eles pregam mensagem de riqueza, de prosperidade, de casa, de carro, de empresa, de triunfalismo, de sucesso, mas só prega a terra, só prega a vida aqui da terra, não prega mais do céu, não fala do arrebatamento, da volta de Jesus, e nem é denunciando o pecado. E o Espírito de Deus falou ao meu coração. Se você acreditar, amém. Se você não acreditar, eu não deixo de ter certeza que ele falou comigo. Que os últimos pregadores que ele vai levantar e está levantando não pregam prosperidade, não prega triunfalismo, não prega o céu aqui na terra. Eles pregam falando do pecado, para voltar o coração da igreja para Deus, para voltar o coração do homem para Deus, porque a cada dia, a cada instante, nós estamos nos aproximando deste encontro, em que Cristo se manifestará por sobre as nuvens, para buscar o seu povo e a sua igreja.
Mas só vai subir aquele que ama Jesus e tem azeite na botija, meu querido. Então, para atrás dessas campanhas e correntes que só visam o aqui e o agora, de profetada, de revelamento, que fala aquilo que você quer ouvir e não aquilo que você necessita para redirecionar a tua vida. Uma coisa interessante que nós aprendemos com a morte é que ela nivela todos os homens. A morte não respeita ninguém. Eu acho fascinante a morte quando eu olho por esse prisma, porque ela nivela todos os homens. Todos os homens, sejam ricos, seja pobre, vai enfrentar a morte um dia. O filho do bilionário morre e o filho do pobre, mendigo, miserável e assalariado morre. Todos vão passar pela morte, meu querido. A morte, ela não faz acepção de pessoa. Ela não volta para trás porque alguém tem muito dinheiro no banco. A morte não volta para trás porque alguém é muito bonito, intelectual. A morte não volta para trás porque alguém tem uma boa oratória. A morte, ela nivela todos os homens e não respeita cargo, título, posição e formação acadêmica. Outra coisa que nós aprendemos com a morte, porque a partida é mais relevante do que a chegada, ela acaba com o individualismo e o egocentrismo. O que é isso? Individualismo é aquela pessoa que só pensa nela mesma. Tem pessoa que parece que o mundo gira em torno dela. A igreja gira em torno dela, o pastor tem que ficar em torno dela. Se ela se falar alguma coisa que não gosta, faz carinha e bico feio. Cheio de mimimi na casa de Deus. Crente que parece que está na fase da mamadeira, que não amadurece, crente menino. Mas quando a morte chega, irmão, não tem mimimi mais não, nem individualismo, porque o inferno, ele não vai girar em torno de você. Tu vai estar descendo para a sepultura, sem Deus e sem salvação. Conserta a tua vida enquanto tu tem tempo, meu querido. O rico, ele travou um debate muito grande com Abraão. Olha que ele era egoísta, individualista, egocêntrico. Mas quando ele morre, ele começa a debater. Ele falou: olha, manda Lázaro ir lá para falar para meus irmãos, porque eles vão vir para o mesmo lugar que eu. Mas em vida, ele não pregava para os irmãos. Em vida, ele não testemunhava para a família, porque o Deus dele era o dinheiro. Ele era autossuficiente. Mas a morte, ela acaba com o individualismo e com o egocentrismo. Terceira coisa que nós observamos quando da morte, a passagem, ela potencializa as verdades concernentes ao mundo espiritual. Não há ninguém que permaneça ateu após a morte. Irmão, a morte, ela é impressionante, a partida, porque aqui alguém tem um curso em Harvard, é Oxford, é doutor, mestrado, livre docente. Aí quando ele acha que aprendeu um pouco mais, ele fala que não acredita em Deus, que ele crê no evolucionismo, que viemos do macaco. Na minha opinião, deve ter vindo de uma anta ou de um jumento. Mas ele acredita que Deus não existe. Agora, quando ele morre, irmão, que ele abre os olhos e cruza a linha da eternidade, ele vai descobrir se o inferno existe e eu vim parar nele, significa que o céu também existe. E eu descobri isso tarde demais. Aqui, todos podem fazer a escolha que quiser. Crer em Deus ou não crer em Deus. Obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. Ser fiel ou não ser fiel. Aqui
é lugar que todo mundo tem o direito de fazer aquilo que lhe convém. Em especial que nós vivemos num país de democracia. Cada um faz a sua escolha, meu irmão. Tu casa com quem tu quer. Tu casa com animal, tu casa com árvore, que a ideologia de gênero apregoa isso. A pessoa está pensando que é só questão de homem com homem, mulher com mulher. Não. Tem gente que casa com árvore, tem gente que casa consigo mesmo, tem gente que casa com animal, pode se unir com a filha. Tinha lei no Senado, lá no Congresso, para aprovar um incesto como algo normal, o pai ter um filho com a própria filha, casar com a própria filha. Meu querido, aqui as pessoas fazem as escolhas que querem, só tem uma coisa: vai pagar o preço pela escolha feita. Vai cruzar a linha da eternidade. E quando ele cruzar a linha da eternidade, ele vai descobrir a realidade do mundo espiritual. Sabe o que é a pior parte? Ele descobriu o pior lado, que é o lado do inferno. Porque ele cruzou a linha, porque quem cruza a linha, irmão, a palavra que foi dita para o rico, eu fico observando que ninguém faria a escolha, que Abraão não precisava nem dizer. Ele falou: olha, existe um abismo, um vale entre nós e vocês, de modo que quem está aqui não pode ir para aí, e quem está aí não pode vir para cá. Eu pergunto, irmão, quem é que está no céu que vai querer pular para o inferno? Quem é que está no céu com Deus, no paraíso, na eternidade do lado de Deus, vai querer pular no inferno porque acha que o céu dá um tédio? Irmão, tem muita gente que está no inferno, que está doido para pular para o céu. Deus, me dá mais uma chance. Deus, os mais arrependidos não estão na casa de Deus, os mais arrependidos não estão aqui na congregação do Grande Duquesa, os mais arrependidos mesmo, com todo o seu ser, a sua essência, estão no inferno, porque eles sabem que o inferno é real, e o maior tormento que eles carregam por toda a eternidade é lembrar que eles tiveram toda a oportunidade de não ir para lá, e foi para lá. O maior tormento que aquele jovem da parábola, aquele rico da parábola que Jesus disse, foi ele lembrar dos profetas, Moisés e os profetas, porque Abraão disse: olha, se alguém for dos mortos, meu pai Abraão, eles vão crer. Eles vão crer se alguém sair dos mortos e pregar para eles, irmão. Se ele não cria em pregadores e acreditar em alma penada, irmão, espírito desencarnado, de jeito nenhum. Ele falou: olha, eles têm Moisés e os profetas. O que ele está dizendo? Tem pessoas que estão pregando a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus, você conhece a lei e os profetas. Você veio para esse lugar de tormento porque você fez a escolha de fazer do dinheiro o seu Deus, sua confiança. As memórias no inferno, irmão, elas são eternas. Há apostolado de crente que acredita que na eternidade nós não teremos lembranças. Mas Jesus, aqui nessa parábola, ele é enfático em dizer que ele lembrava quem ele era, reconheceu Lázaro, não teve amnésia na eternidade. Ele lembrava que tinha irmãos e sabia exatamente a vida errada e as escolhas equivocadas que ele fez na vida. Eu quero te dizer que na eternidade ninguém perde a memória. As lembranças, elas continuam, meu querido. Vamos prosseguir que o meu tempo está chegando no fim. Não o meu tempo aqui na terra, tá, irmãos? Estou falando o tempo da mensagem. Que os irmãos falaram: glória a Deus, que esse está aí mesmo, não vou ficar aguentando esse homem mais. Outra coisa que nós precisamos compreender com a passagem, a chegada, ela não é tão relevante quanto a partida. Presta uma coisa, atenção aqui na partida, uma coisa interessante. Ela propicia revelações e conhecimentos jamais imaginados em vida. Na partida, tu vai ter revelação e conhecimento
que você jamais imaginou, porque olha, o rico sabia quem era Abraão. Ele nunca viu Abraão, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha fotografia, não tinha nada da era digital, mas ele soube quem era Abraão. O que é isso? Conhecimento, revelação. Lá no mundo espiritual, a mente abre o discernimento, conhecimento. Então ela vai trazer, irmão, conhecimento. E outra coisa, eu lembro que Abraão, sem nunca tê-lo visto, ele reconheceu Lázaro, que estava limpo e sem ferida. Ele olha para Lázaro, irmão, a revelação que ele teve era tão grande no mundo espiritual, que ele conhecia Lázaro como? Mendigo, sujo, fedorento. Agora imagina Lázaro com um corpo transformado, sem chaga, sem ferida, limpo, diante de Deus, esperando o toque da trombeta, o arrebatamento. Ele olha e reconhece que é Lázaro. Às vezes a gente vê alguns programas de televisão que mostram o dia de princesa. Pega umas mulheres que foram desgastadas pela vida, que perderam a beleza, que perderam a estética, faz um tratamento de beleza, muda dente, muda cabelo, passa creme. Daqui a pouco, quando vai ver, eles pegam a mulher que parecia ter 60 anos, ela parece ter 20 anos, 30 anos de idade. Agora imagina lá na eternidade Lázaro, sem nenhuma marca das feridas, do odor e da sujeira que ele tinha no corpo. Ele reconheceu que era Lázaro, sabia que era Lázaro. Irmão, quem parte para a eternidade, ele começa a compreender a vida e o sentido da vida. E quem parte na eternidade e fez escolhas erradas, ele vai se deparar com uma realidade. Quanto tempo eu gastei com coisas que não tinham sentido? Quanto tempo eu gastei com mágoa, com ódio, com rancor, com inveja? Quanto tempo eu gastei puxando o tapete dos outros, pisando nos outros, trapaceando, roubando? Do que valeu tudo isso? Olha onde eu vim parar. Do que adiantava todo aquele dinheiro? Do que adiantava toda aquela pompa, se no final a alma deles havia descido para o inferno, lugar de condenação? Meu querido, eu quero em nome de Jesus que você reveja os seus conceitos. Para que guardar tanta mágoa no teu coração? Para que você dizer que não perdoa? Por que você pisa e humilha as pessoas? Por que você se acha tão importante? Por que você tem prazer de ver o circo pegar fogo? Gosta de uma fofoca, de uma conversa fiada, gosta de ver brisão. Qual é o sentido da vida? Aprenda que a partida, ela é mais relevante do que a chegada. Para encerrar, que meu tempo já encerrou, o pastor já vai puxar meu terno aqui, ainda mais tem 2 pastores aqui, um de Brasília e tem o meu pastor aqui de Valadares. Coisa aqui está estreito hoje. Ela quebra a arrogância e a soberba. Alguém pode morrer soberbo. Quem lembra de Saul? Saul, irmão, era tão arrogante, tão soberbo, que até na hora da morte, ele lançou a espada sobre si e disse: para que esses incircuncisos filisteus não ponham a mão em mim. Essa gentalha, esse povo miserável não põe a mão em mim. E não sabia Saul que ele estava cometendo, irmão, a maior burrice da vida dele, que é tirar a vida. Suicídio. Se ele foi para o inferno, irmão, eu não vou ser louco de dizer isso, mas eu não tenho esperança de encontrar com Saul na eternidade, no arrebatamento da igreja não, tá bom, meu filho? Alguns irmãos, quando morrem, a gente chega no caixão, né, pastor Valmir? Glória a Deus, viveu uma vida de testemunho,
foi fiel até a morte e agora está aguardando a promessa, descansou no Senhor. Agora há uns que a gente olha para o caixão, que a cara do cidadão já está toda torta já, morreu no pecado. Teve um que morreu em Valadares aqui no ato sexual com amante. Pegou um bocado daqueles comprimidozinho azul que faz levantar o ânimo. E estava com a amante e morreu. Diz que o rosto do cidadão, que era crente, era obreiro, na casa de Deus, mas estava me usando de mentira e engano. Quem chegou e viu a cara dele já era uma cara de quem estava sendo atormentado. Atormentado. Meu querido, após a partida, a arrogância fica para trás. Observa que em vida Lázaro, ele era o quê, irmãos? Mendigo. Quem aqui tem coragem de deixar o mendigo colocar a ponta do dedo na sua língua? Tu tem, Paulinho? Tem, Paulinho? O mendigo colocar a mão suja lá? Todo mendigo colocar na ponta da sua língua? Eu não tenho, irmão. Ser sincero, tem não. Nem meus meninos que chegam da rua com a mão suja, vim colocar a ponta do dedo da minha língua, sei lá onde você enfiou esse dedo, menino. Mas na hora lá no tormento, ele manda Lázaro molhar a ponta do dedo na minha língua. Cadê a arrogância? Cadê a prepotência? Cadê a soberba, o orgulho? Ficou tudo na sepultura. Meu querido, que o Espírito Santo de Deus complete no seu coração aquilo que nós não podemos falar pela limitação do tempo. Não importa se você é preto, é pobre, é assalariado, se o casamento não deu certo, se você está com doença, você está com bico de papagaio, não sei o que você tem, meu querido, mas muita gente vive lamentando a sorte, é o que a Bíblia chama de murmuração. Mas eu quero te desafiar nessa noite, você adorar a Deus e glorificá-lo. Senhor Deus, estou passando por tudo isso, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará por sobre as nuvens. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu não nasci do jeito que eu queria, eu não tenho a vida que eu imaginei, eu não tenho a família que eu idealizei, mas eu te glorifico porque eu terei um corpo muito melhor do que eu sonhei. Eu terei uma casa melhor do que eu poderia comprar. Eu terei uma família muito maior e mais abençoada do que a que eu tenho aqui. Quem tem promessa de Deus não fica chorando, lamentando pelos cantos, meu querido. Abra a boca, dá glória a Deus e exalta, porque o nosso nome está rolado no livro da vida. Eu agradeço a oportunidade e volto a palavra ao meu pastor. Está de gravata bonita.